Alô, galerinha, estamos dando continuidade à matéria, tá? Página 251, lembrando que a gente está no livro 3, tá? Tipos de microscópio. Existem alguns tipos de microscópio, mas agora a gente vai contar só um pouquinho da história, que a gente, se eu não me engano, a gente também falou um pouquinho disso no passado, tá? Mas vamos falar de novo aí. Microscópios, né? A função deles é ampliar as imagens de objetos, né? A gente utiliza ele para enxergar coisas muito pequenas que a gente não consegue ver a olho nu, beleza? Como que isso aconteceu? Como isso começou? Lá por volta de 1595, tá? Os holandeses, né? Zacarias e Hans Janssen, eles começaram a criar vamos botar assim, o primeiro microscópio, um protótipo de microscópio, que eles criaram nesse ano aí de 1595, nem se compara ao que é hoje. Mas eles fizeram aí, tá nessa primeira imagem aí, tá? Eles colocaram uma lente de cada lado, tá? E eles começaram então a ver que eles conseguiam enxergar, ampliar a imagem, né? Só que esse Zacarias e o Hans, eles não eram cientistas, eles faziam isso por fazer assim, meio que de hobby, de brincadeira, tá? E depois o Anthony van Leeuwenhoek, tá? Também holandês, tá? Veio depois um pouco lá, no caso esse primeiro microscópio aí do Jensen lá, foi em 1595. Aí depois, nos anos 1600, tá? Veio aí do Anthony, tá? Que ele fez aí um outrozinho, tá? Tem aí a imagem dele mais embaixo, tá? Só que ele também não era cientista, tá? Ele também fazia por hobby, só que ele já era diferente. Ele criou, né, esse microscópiozinho aí, só que ele não era cientista, mas ele era curioso, né? Então ele observou células sanguíneas, espermatozoides, bactérias, tá? Coisa que os Jensen lá não fizeram, tá? E ele já era curioso, ele não era cientista, mas ele era curioso, tá? Pode botar na 252 aí. Então, o que ele fazia? Tudo que ele via, tudo que ele observava, ele enviava cartas contando lá para a Sociedade de Londres, tá? Tipo uma espécie de sociedade científica de Londres, que existe até hoje, tá? E ele mandava, ele não era um cientista, né? Mas ele anotava, ele fazia descrições com perfeição. Então, e ele era um dos pioneiros aí no microscópio. Ninguém tinha esse artifício. Então, tudo que ele catalogava, assim, tudo que ele anotava, para a ciência era um feito enorme, tá? Então, ele mandava tudo, eles aproveitavam tudo, tá? Só depois, tá? Só depois aí, o inglês Robert Hooke, tá? Ele também fez aí um microscópio, tá? Então já fez um microscópio aí muito melhor, tá? Tá até mostrando aí para vocês aí uma imagem, tá? Ele já fez um microscópio aí bem melhor, tá? E ele começou ele confirmou, né, muitas das coisas que o camarada anterior fez, né? Ele mandava as cartas, tá? O Leeuwenhoek mandava as cartas para a Sociedade de Londres, tá? Só que depois o Hooke, ele realmente ele constatou que era verdade. Só que como o microscópio dele era, vamos botar assim, melhor, né? Mais potente, vamos dizer assim, então ele foi mais além ainda, tá? Ele pegou cortiça, né? Que a gente usa para fechar vinho, e ele viu ali que aquilo ali é um aglomerado celular. Então ele foi a primeira pessoa aí que começou a falar de células, tá? Ele começou aí a falar de células, tá? E aí embaixo aí já está mostrando para vocês aí um microscópio já, né? Olha a diferença,
Tem nem comparação se você pegar o primeiro lá em 1500, quase 1600, olha como é que é hoje. E esse aí é um bom microscópio, mas tem microscópios mais superiores que ele, tá? Esse aí é um microscópio que utiliza aí feixes de luz, tá? Que passa pelas imagens, tá? E geralmente quando a gente usa esse microscópio, a gente usa um material bem fininho, tá? Para a luz poder passar e você poder identificar todas as estruturas, tá? Geralmente é um cortezinho bem fininho, uma lâminazinha que a gente coloca ali e a gente consegue através dos feixes de luz observar, tá? Aí embaixo aí, né, tá mostrando o microscópio óptico. E em relação à capacidade dele, tem a lente, a gente sabe que tem a lente ocular, né, que é a lente que a gente coloca os olhos, e tem a lente objetiva, que é a lente que está focando lá o objeto. Então esse tamanho de aumento, por exemplo, esse microscópio aí, ele deve ter ele tem 4 lentes, né, objetivas, de proporções diferentes, mais potentes do que outras, tá? Porque dependendo do que você quer ver, você tem que regular ali até você achar o que você quer ver, né? E, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, se a lente objetiva for de 10 vezes, tá? E você botar a lente ocular, desculpa, se a lente ocular for de 10 vezes, e vamos botar que você ajusta aí a lente objetiva em 40 vezes. Então vai ser o que? 10 vezes 40, você está aumentando o que? 400 vezes. Tá? E assim vai. Tá? Esse microscópio é excelente. Tá? Tem muito em laboratório, mas dependendo do que você quer ver, ele não vai ter muita utilidade. Tá? Aí na página 253, tá mostrando lá que 1900, ó, começou lá em 1595, né? Agora a gente já está em 1931, tá? O alemão Ernest Ruska, tá? Ele fez aí o primeiro aí o microscópio eletrônico, tá? Ele ganhou até o Prêmio Nobel de Física por essa nobre contribuição aí para a ciência, tá? O microscópio eletrônico ele não utiliza, né, de luz igual o microscópio óptico, tá? E só que ele dá a resolução e a ampliação dele são magníficas, tá? E ele consegue dar maior riqueza nos detalhes, ele consegue dar os detalhes mais precisos, melhores. A gente consegue observar imagens 1000, 2000, 3000 vezes aí mais, tá? Aí só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando de diferença, aí embaixo tem 2 imagens, tá? Uma aí, a da esquerda, tá mostrando assim, imagens de células sanguíneas vista através de um microscópio óptico, tá? A imagem obtida é de 100 vezes. Aí tá mostrando em células sanguíneas. Você tá vendo várias células sanguíneas, mas você não tá conseguindo focar em uma praticamente, né? Chegar pertinho e descrever. Aí do outro lado tá assim, imagens de células sanguíneas vista através de um microscópio eletrônico de varredura, tá? A imagem obtida é 1000 vezes maior do que a do tamanho original. Olha a diferença. Olha a diferença de um e de outro. Não é que o eletrônico é melhor que o óptico, não. Só que tudo depende do seu objeto de estudo, né? Dependendo do que você for estudar, o microscópio eletrônico não tem serventia. Dependendo do que você quer estudar, o microscópio óptico não tem serventia. Então, tudo depende do que você quer, do seu objeto de estudo, do que você quer estudar, tá? Então, gente, vou ficando por aqui, o vídeo já está ficando longo, tá? Fiquem com Deus, tá? E bom estudo a todos.